Há algum tempo atrás, o autor de One Piece, o Oda, escreveu uma resposta para um fã dizendo que One Piece é tão longo por culpa dos Chichibukai. Agora, eles aparecem clonados e em forma de crianças. E em outra resposta publicada pelo autor, ele desenhou cada um dos Chichibukai em forma de criança, mostrando que ele já tinha há um bom tempo o plano dos Serafins. No mundo de One Piece existem experimentos bizarros. Muitos deles têm relação com Akuma no Mi, com pessoas ou até coisas. Nós já estamos familiarizados com isso desde o início da obra. Existem muitos experimentos bizarros. E uma das coisas que eu acredito bastante é que Vegapunk é um psicopata e não um herói. Muitas pessoas falam por aí que Vegapunk está sendo usado pela Marinha e dizem que ele é um coitado, que ele está apenas sendo oprimido e sendo obrigado a fazer tudo o que ele faz. Mas o que eu acredito de verdade é que o Dr. Vegapunk se diverte muito fazendo seus experimentos. E ele gosta bastante de fazer o que ele faz. E cada vez ele se supera, fazendo coisas cada vez melhores. Como, por exemplo, o laboratório que o Caesar tinha, que eram restos do Vegapunk em Punk Hazard. Inclusive, essa ilha Punk Hazard do Vegapunk provavelmente se chama Punk Hazard por conta do Dr. Vegapunk. A ilha ganhou o seu sobrenome, e Hazard significa perigo. Entre várias coisas que o Vegapunk já fez, entre todos os seus experimentos bizarros e coisas até problemáticas demais, existem alguns tabus. Tabus são aquelas coisas que as pessoas evitam falar, ou é bizarro ou estranho demais para estar em qualquer lugar. Nos tabus que envolvem as experiências do Vegapunk, tem 3 que se destacam como os principais. O primeiro é o experimento com crianças. O segundo, experimentos com Akuma no Mis, e o terceiro, experimento com animais. E existem restos das experiências do Vegapunk por todo o mundo. Cientistas que aproveitaram essa tecnologia do Vegapunk, que foi deixada para trás, foram o próprio Caesar, o Queen, Vinsmoke Judge, o pai do Sandy, e o próprio Frank. Nós já vimos que esses experimentos que eles tentaram recriar são basicamente imperfeitos. A clonagem da germa é imperfeita, a Akuma no Mi artificial é imperfeita, e os ciborgues e brinquedos do Frank são coisas que o Vegapunk fazia apenas na sua infância. O local onde o Frank passou 2 anos treinando é a terra natal do Vegapunk. E como ele é um gênio, quando ele era criança ele já tinha várias invenções. Tudo que o Frank aprendeu lá é apenas da parte mais jovem da vida do Dr. Vegapunk. A clonagem do Vegapunk não é como a dos Germa, ela é perfeita. A Akuma no Mi artificial não é uma aberração como as Smiley, ela é perfeita como a do Momonosuke. Os ciborgues não são bonitinhos ou engraçados como o do Frank, são feitos para combate e eliminação como os pacifistas. Então a arma suprema da Marinha reúne esses 3 poderes, ciborgues, clonagem e Akuma no Mi artificial, criando clones dos Chichibukai. Uma das últimas vezes que vimos o Gorosei, eles estavam conversando porque eles estão sempre discutindo assuntos que são ligados ao mundo. E eles falaram exatamente sobre equilibrar os poderes desse mundo. O Gorosei é responsável por controlar uma enorme quantidade de pessoas, controlar um grande poder e direcionar para onde essas pessoas, basicamente para onde o mundo vai. Para onde o rumo das coisas está indo. É muita responsabilidade. Entre essa responsabilidade, eles tinham o equilíbrio de poderes. O governo, a marinha, os Yonkous, os Chichibukais. Como as coisas estavam mudando muito rápido e estavam se iniciando uma nova era, foi necessário a criação de um novo poder. E aí, consequentemente, foram abolidos os Chichibukai, já que eles não são mais necessários. Eles já cumpriram o seu papel. E para criar esse equilíbrio no mundo, foi feita a mais poderosa e maior arma que já existe. Os Serafins são claramente modificados geneticamente, pois eles têm fogo nas costas, assim como o King, indicando que eles têm DNA Lunari. Nós já sabemos que essa raça está extinta, a própria Big Mom disse isso, é uma raça extremamente rara. E talvez eles deixaram de existir por conta dos experimentos do Vegapunk. Talvez para criar essa arma eles tiveram que eliminar toda a população Lunari. Eles têm um certo controle sobre o fogo. As características deles são cabelos esbranquiçados, pele mais escura e controle sobre o fogo, exatamente como o King.
O próprio King se escondia em uma armadura, provavelmente para esconder que ele era um Lunari, mostrando assim pra gente que tem algo aí, tem alguma coisa aí nos Lunares. Talvez eles sejam caçados pela Marinha e sejam procurados pelo seu alto valor, a sua capacidade de manipular o fogo e também para se tornarem experimentos. Mas os poderes dos Serafins não são como o dos pacifistas. Ainda não se sabe exatamente se o laser usado pelo almirante Kizaru é o mesmo laser usado pelos pacifistas e pelo Frank. Mas a cor, o som e o formato são idênticos, o que leva a gente a acreditar que aquilo é um experimento com logias artificiais, uma Akuma no Mi artificial empregada de uma forma diferente do que a gente já viu até hoje. Tudo que tem fator de linhagem é possível ser replicado. Isso quer dizer que as coisas têm que ter uma certa vontade. Por isso, apenas as frutas tipo Zuan eram replicáveis. Se existe uma tecnologia nova ou uma outra forma de replicar as Akuma no Mis, isso pode ser um grande plot twist na história. Esse também é o poder que foi empregado nos Serafins, pois eles têm o mesmo laser. Os Serafins ou têm o poder de Akuma no Mis artificiais de alta tecnologia, ou tem alguma outra arma secreta que a gente ainda não conhece bem. Além de serem modificados, seus corpos são muito mais fortes do que uma pessoa comum. Para uma criança naquela idade, isso seria impossível, mas Vegapunk fez com que os experimentos do Vinsmoke Judge parecessem brincadeira e criou formas de vida realmente modificadas e de fato potencializadas para serem fortes e resistentes. E principalmente obedientes. Eu não posso deixar de falar que esses experimentos com crianças foram nojentos, bizarros e absurdos. Não deveriam ter feito isso, é muito errado. Mas se a gente parar para pensar, isso já foi mostrado em One Piece. O Caesar, lá em Punk Hazard, estava fazendo experimentos com crianças para a Big Mom, porque a Big Mom queria gigantes. Então algumas crianças passaram pelo processo falho de gigantificação e hoje essas crianças estão com a Marinha. Coitadas, vão virar experimentos também. A gente já viu o Caesar fazendo isso. E como todos os cientistas que catam os restos do Vegapunk, o Vegapunk faz as suas coisas com excelência. E com certeza o seu experimento com crianças deu muito mais certo que os do Caesar. E o que mais me chamou a atenção foi o Kobe. Ele não se importa com isso. Ele sempre foi certinho, mas agora está ok com o fato de crianças escravas serem manipuladas daquela forma. Isso é muito errado. E todos os Serafins têm aparência de Shichibukais. Uma delas é semelhante com a Boa Hancock e o outro semelhante ao Mihawk. Se analisarmos, isso sempre existiu, já que o Kuma foi o primeiro Shichibukai a ser clonado 2 anos atrás, criando assim os pacifistas. Clones, ciborgues com poderes e habilidades fora do comum. O mais impressionante é o controle total que se tem e a obediência dos Serafins. Pois mesmo sendo máquinas, eles são pequenos e fortes e obedecem cegamente à Marinha. Galera, o ponto mais importante desse vídeo chega agora, pois a Marinha possui alguns DNAs muito importantes, das pessoas mais importantes que já viveram. Olha só quantas amostras de DNA a Marinha tem acesso em Impel Down e em todos os seus levels. Também a Marinha tem o DNA dos almirantes, também tem do Garp e do Sengoku. Imagine serafins deles, o quão poderosos seriam esses clones. E na pior das hipóteses, eles poderiam ter um serafim do Barba Branca e do Ace. Até mesmo um serafim do Roger. O Barba Branca e o Ace deixaram bastante DNA no solo de Marineford, sendo material suficiente para um cientista genial desenvolver suas cobaias. Mas a Marinha ficou com o corpo do Roger inteiro. Foi o Roger que se entregou para eles. Dessa forma, se o Vegapunk conseguir colocar as mãos no DNA do Roger e criar serafins do homem mais forte que já viveu na Terra, com certeza teremos grandes problemas sérios pela frente. Para termos noção dos poderes dos serafins, o clone do Mihawk foi capaz de cortar um castelo inteiro com um único movimento de mão. E ainda bater de frente com o Barba Negra, que tem 2 das Akuma no Mis mais poderosas que existem. Enquanto o clone da Boa Hancock não fez muita coisa, ela apenas enfrentou toda a população da Ilha das Amazonas como se não fosse nada, além de mostrar que ela tem o laser. Nós já sabemos que Vegapunk está há mais de 500 anos à frente do seu tempo,
Isso já foi dito, mostrando assim que ele é um dos maiores cientistas que existe, se não for o maior de todos. Até a altura da história, não foram apresentados muitos cientistas. Os poucos que foram apresentados, na sua grande maioria, estão envolvidos com tabus e com coisas muito complexas que geralmente causam dor e sofrimento para as pessoas, e nenhuma das invenções é para o bem comum. São sempre estudos tecnológicos voltados para fins militares, na intenção de criar soldados ou armas poderosas o suficiente para se preparar para alguma coisa. É como se a Marinha estivesse se preparando para alguma coisa que está por vir. É como se eles já soubessem que algo muito grande está para acontecer e assim estão se preparando de todas as formas possíveis. O que eles não contavam é que os piratas iriam revidar, e revidar da forma mais épica possível, criando uma organização que caça os marinheiros e oferece gigantescas recompensas pelas suas cabeças. Dessa forma, os Shichibukai foram apenas usados. No período em que eles estavam como Shichibukais, eles foram simplesmente clonados e substituídos por ciborgues. Dessa forma, depois de abolidos, eles passaram a ser procurados pela Marinha. Só que, como Boa Hancock diz, eles só não podem se esquecer de por que eles foram nomeados Shichibukais. Os piratas que se unem à Marinha fazem isso por livre e espontânea vontade, e assim deixam de ser procurados, encobrindo os seus atos malignos. Sendo assim, o governo mundial começa a passar pano pelos crimes daquele pirata, simplesmente porque ele obedecia à Marinha. O poder dos piratas é tão grande que a Marinha teve que ceder e por algum tempo trabalhar junto com eles, fazendo eles aliados. Mas o preço que a Marinha tinha que pagar por isso era muito alto, já que eles podiam cometer qualquer tipo de crime que eles quisessem, de forma que a solução foi substituí-los por máquinas. Um fato muito interessante é que nós ainda não sabemos se os serafins têm sentimentos, se eles pensam ou têm algum tipo de raciocínio. Afinal, os pacifistas, os clones do Kuma, não pensavam. Os irmãos do Sanji até pensam, mas pensam pouco, são meio cabeça oca, eles vivem para servir ordens. Agora, se os serafins têm de alguma forma algum tipo de sentimento, talvez seja possível acessá-los. Porque a grande pergunta aqui é por que crianças? Porque eles não podem ser clones feitos na forma adulta igual aos do Kuma? Será que eles precisam de uma pitada de sentimento para fazer com que o clone seja completamente perfeito e mais forte? Eu vou falar para vocês aonde é que eu embasei isso. A gente tem que voltar um pouco no tempo, lá quando a mãe do Sanji estava grávida. Seus filhos foram modificados enquanto ela ainda estava grávida, e o resultado disso é que eles nasceriam sem sentimentos. Mas ela decidiu que ela teria filhos com sentimentos. E por isso, ela tomou um líquido que era proibido pelo próprio Judge para fazer com que os seus filhos tivessem sentimentos. Acontece que os filhos nasceram, a maioria sem sentimentos. Mas o Sanji foi o que recebeu o efeito daquele líquido. O Sanji tem sentimentos. E graças a isso, inicialmente ele não tinha muito poder. Mas com o passar do tempo, ele passou a ganhar uma enorme quantidade de poder. E recentemente, a gente viu no mangá o Sanji despertando algo inusitado. Muito mais poderoso do que o Sanji normal é em qualquer momento, e provavelmente mais poderoso do que qualquer um dos seus irmãos. Isso mostra que talvez a modificação genética, unida com os sentimentos, faça com que o experimento fique muito mais poderoso. E talvez esses sejam os serafins, porque não haveria necessidade de serem crianças, já que o Vegapunk já consegue fazer clones adultos. Até o Judge já consegue fazer clones adultos. Mas o Judge decidiu que os seus filhos seriam crianças, eles não foram criados naquelas tubas de incubamento. Seguindo nessa linha, nós podemos teorizar que o auto-intitulado filho do Barba Branca, Edward Weevil, talvez já seja um clone pacifista. Talvez ele seja um dos primeiros protótipos de serafim. Um clone do Barba Branca que já é muito poderoso. Apesar do seu tamanho, ele é uma criança. Ou pelo menos ele age como uma criança. Ele não tem características Lunari, mas com certeza ele é muito parecido com o Barba Branca e carrega uma arma muito semelhante com a que o Barba Branca carregava. Se olharmos para os serafins, mais especificamente pelo serafim do Mihawk, ele carrega uma espada muito parecida com a espada do Mihawk. Outra coisa que chama a atenção é que o clone de Boa Hancock tem os brincos semelhantes com o dela. Os brincos da Boa Hancock são apenas para servir de enfeite. Eles não são coisas indispensáveis ou que geram algum tipo de poder para ela. Essa é mais uma das evidências de que Vegapunk é um psicopata.
Ele colocou até mesmo esses adereços para lembrar dos Chichibukais, mostrando que os seus experimentos são uma bizarrice total. Como nós já sabemos, o DNA em One Piece é conhecido como fator de linhagem, só que ele vai um pouco além do DNA comum que a gente conhece. Tudo que tem algum tipo de vida ou algum tipo de espírito e vontade tem fator de linhagem, e ele pode ser copiado pelas técnicas do Vegapunk. Kaido há muito tempo já foi preso pela marinha, e o seu DNA foi coletado, seu fator de linhagem foi replicado, e graças a isso foi feita uma Akuma no Mi, que é exatamente a Akuma no Mi que Momonosuke comeu. Aquela é uma Akuma no Mi artificial perfeita. Sendo assim, Vegapunk tem tudo o que é preciso para criar também um Serafim do Kaido. E se você se lembrar da época que a história da Big Mom foi contada, a mulher que cuidava deles no orfanato e fingia ser uma boa mãe era, na verdade, uma traficante de crianças. Desde aquela época, a marinha já comprava crianças, muito provavelmente para os seus experimentos, e Big Mom quase foi vendida. A Madre Carmel pediu um preço alto demais por ela, mas antes de vendê-la, ela foi devorada. Outro fator que nós não podemos esquecer de forma alguma é que essas crianças podem ter o fator de linhagem do King. Afinal, o King já foi vítima de experimentos dos mesmos laboratórios onde Kaido estava preso. Sendo assim, pode ser que a Marinha e o Dr. Vegapunk conseguiram esse fator de linhagem exatamente do próprio King, um dos últimos lunares que existe. Os Lunari já foram fortes e imponentes nesse mundo, e com certeza eles têm um mistério muito grande relacionado ao século perdido. Eles eram considerados os antigos deuses e viviam no topo da Red Line até acontecer o que aconteceu no século perdido e que ninguém sabe. É um grande mistério. Quando o Kaido fugiu do laboratório, ele levou o King com ele, uma raça extremamente misteriosa e poderosa que se tornou uma adição na sua tripulação. Mas quando o King foi testado em laboratório, ele também era jovem, podendo ser esse um dos motivos de por que os Serafins têm a aparência tão infantil. Os Serafins não são algo novo em One Piece. Na verdade, na história de capa do Enel, a gente conseguiu ver alguns deles com a mesma aparência, crianças com asas sendo construídas por cientistas, provavelmente. Enel encontrou esses desenhos na Lua, e ele também encontrou esses ciborgues, chamados autômatas. Eles voltaram à ativa graças à eletricidade do Enel, e é mostrado pra gente que um cientista, há muito tempo atrás, construiu os autômatas. Consequentemente, eles foram para a Lua. E por alguma razão ainda não explicada, existem vários autômatas na Lua. E eles fazem parte da história da civilização que viveu há muitos anos atrás na Lua. Provavelmente no século perdido. Agora, os autômatas, esses projetos de serafins, ou talvez os serafins do século perdido, são seguidores fiéis do Enel. Os serafins abriram um leque enorme de possibilidades do que pode acontecer na sequência em One Piece. E para ver e teorizar, você precisa estar aqui comigo e inscrito no canal. Ative o sininho, porque senão o YouTube não te entrega novos vídeos. E antes de você ir, conheça o canal Io, o canal de resumos de séries e filmes. Lá a gente tem vários resumos todos os meses. Confere lá.